Olá, sejam bem-vindos a este episódio da 5ª temporada do podcast Sala de Enfermagem, uma realização do Corém São Paulo. Eu sou Vanessa Morrone. E eu sou o James Francisco. E você pode seguir o nosso podcast em todas as plataformas digitais. Lembre-se de seguir o Corém São Paulo e ativar o sininho. As portas da nossa sala de enfermagem estão abertas para você. No episódio de hoje, vamos falar sobre os cuidados de enfermagem para as pessoas com deficiência e a importância do conhecimento da língua brasileira de sinais, Libras. Também falaremos sobre os desafios que os profissionais de enfermagem com deficiência enfrentam no mercado de trabalho. E é claro, para aprofundarmos este tema, como sempre no nosso Sala de Enfermagem, convidamos colegas enfermeiros especialistas na temática. E hoje, a doutora Ana Cristina e o doutor Adriano Siqueira são enfermeiros PCDs e trarão essa temática junto conosco. Sejam muito bem-vindos ao nosso Sala de Enfermagem. Primeiro quero agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui para conversarmos sobre um assunto tão importante. Como você falou, eu sou Ana Cristina, sou enfermeira, intérprete de Libras e PCD. Muito bom. E eu também quero agradecer o convite, fico honrado, Vanessa, James, ao Corém. E eu sou enfermeiro Adriano Siqueira, 18 anos já de profissão, sou PCD desde 2019, então hoje quero contar um pouco da minha história, os desafios que eu enfrento e que eu vejo, né, ao longo da carreira. É isso aí, Adriano. E a gente tem visto ao longo de todo esse tempo, seguindo você, né, acompanhando o seu trabalho no LinkedIn, a gente percebe que você, nesses seus 18 anos, tem uma atuação muito forte dentro da enfermagem, na parte assistencial. E ao longo desses 18 anos, você veio, né, a se tornar um enfermeiro PCD. Sim. E aí, quando a gente para analisar, isso não é uma experiência única sua. É uma experiência de muitos profissionais de enfermagem. E aí eu pergunto para você, hoje, no nosso cenário da enfermagem brasileira, um cenário de mais de 3 milhões de profissionais de enfermagem, como nós garantimos o acesso deste profissional para prestar um cuidado seguro e adequado? Então, eu virei PCD, vou contar um breve relato, né? Foi recorrente a um acidente de trabalho, o paciente jogou em cima de mim, afetou minha coluna, isso no pronto-socorro. Daí eu passei por 3 cirurgias, coloquei prótese, depois fiquei com sequela na perna, que é a monoparesia, grau leve. E o que eu vejo, né, eu sou deficiente, né, físico desde 2019, já vai para 6 anos. O que eu vejo hoje na enfermagem é a falta de preparação, a falta de empatia, a falta de treinamento, de capacitação. Eu acho que tem muito a melhorar. E não contratar a gente somente pela cota. Isso que eu sinto. Eu já estou no meu 3º emprego como PCD e eu sinto bastante isso. Eu acho que tem um déficit muito grande e tem que melhorar muito esses aspectos, né? Que a gente tem competência, não contratar a gente apenas por deficiência. Exatamente. E isso é uma coisa que, né, Vanessa, assim, Sim. Ao longo do tempo a gente tem visto que para o profissional de enfermagem, não só o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem, é um desafio novo. Né? A gestão, por si só, ela não está acostumada a receber esse tipo de profissional nas suas equipes. Exato. E aí gera todo um transtorno, porque ele acha que a sua deficiência está relacionada ao seu coeficiente de conhecimento. Sim. Né? E a sua produção também. E a sua né, produção. É E isso dificulta muito. Né? Então, para você hoje, né, que atua, já você falou para a gente estar no 3º emprego, Sim. Depois de ter, né, virado, né, ter acontecido 2 episódios com você, que te levou a ser um enfermeiro PCD. Como hoje você percebe que a atuação desses gerentes facilita a entrada deste profissional nas equipes de enfermagem? Então, eu acho que já tem que começar desde o RH, desde a contratação, entendeu? Alocar a gente para o ambiente adequado, não somente para a assistência, né? A gente tem um campo muito grande na enfermagem. A gente pode ir para a parte da gestão, supervisão, entendeu? A gente tem competência também para isso. E o que eu sinto é isso, contrata apenas por cota, mas não vê a sua gravidade, se você vai se adequar à assistência. Tipo, numa UTI eu não consigo mais trabalhar, tipo, tiver uma parada cardíaca, eu não vou mais conseguir, que eu tenho limitação. Eu fiquei com sequelas, limitação físicas. Então, eu não vou conseguir como profissional que não tenha. Então, eu acho que eles têm que, desde a contratação, já ter esses aspectos já tudo adequado, entendeu?
James, eu vejo que tem uma questão muito... Eu trabalhei muito nessa questão de contratação, gestão de pessoas nesses últimos 7 anos, né? E a gente vê realmente um déficit, tanto da elaboração de como é feito esse processo seletivo, como que o RH está preparado, como a equipe, a gestão está preparada, Sim. e principalmente alocar os talentos onde eles precisam, né, Adriano? Porque muitas vezes você pode não estar, né, apto a uma determinada função com relação à limitação física, mas e a sua expertise? O que você tem de Sim. expertise? O que você pode contribuir para esse time, né? Então, a gente pensar que hoje a gente precisa ainda fazer muitos, levar o acesso realmente aos profissionais PCD, porque são muitos no mercado. Sim. A gente vê isso dentro do primeiro emprego. E, né, a gente, dentro do conselho, a gente tem buscado essa questão da empregabilidade. Mas a gente vê um déficit muito grande de coerência para poder realocar esses profissionais com sabedoria, Sim. né, e com resultados. E eu acho que, tipo, os líderes, gestores, coordenadores têm que estar preparados, tem que ter uma educação continuada com todos os profissionais, que falta empatia, tem muita falta de respeito. Não estou falando generalizado, mas Sim. por conta de alguns profissionais, né? E, tipo, depois que eu assumi que eu sou PCD no LinkedIn, várias pessoas que passam por isso, várias pessoas são PCD e não sabem. Nossa, Adriano, você me expôs, né? Achei bacana você contar a sua história, tudo. Porque eu me virei sozinho, eu corri atrás, porque vários médicos falavam, você não é PCD, entendeu? E eu falei, lógico que eu sou. Eu fiz um exame chamado eletroneuromiografia, onde detectou minha fraqueza na perna. Então é um processo difícil, entendeu? E vários profissionais, tem um caso lá, uma pessoa falou que é autista, mas ele vê os profissionais PCD passando por dificuldade, por preconceito. Ele falou, não vou assumir. Ele não Eu quer vou assumir. continuar como profissional sem ser PCD, entendeu? E é triste isso. Porque tem um preconceito também no Sim. mercado de trabalho. Ô, Ana, né? então conta aí pra gente como é que você acabou chegando nesta condição de enfermeiro PCD. Eu fiz uma cirurgia já há muitos anos, faz 23 anos. Foi antes de eu fazer a faculdade de enfermagem. E eu tive um insucesso, que foi que a médica deu o nome, um insucesso na cirurgia. Eu cheguei a perder os movimentos da cintura para baixo. E, então, eu precisei fazer fisioterapia durante 2 anos, certinho, de segunda a sexta, para conseguir voltar a andar. Então, eu ainda tenho sequelas nas pernas, principalmente na esquerda, que não voltou direito. Também fiz várias vezes esse exame que o Adriano falou, que não é legal fazer o Não. exame. Eu já fiz também. Nossa. Haja agulha, né? Haja agulha. E Choque. o choque. Choque e agulha. E aí, no exame, viu que minha perna esquerda já não tinha mais como fazer fisioterapia para ela voltar, né? Retornar. Eu não tenho a marcha, sabe? Mas mesmo assim, as pessoas falavam, por que você não se aposenta? Eu falei, não, eu vou estudar. É o que eu mais Eu tão escuto. jovem, né? Sim. Eu tinha 22 anos na época, né? Aí eu quis, nos cuidados que eu recebi no hospital, eu me interessei pela enfermagem. E aí eu fui fazer a faculdade, mesmo com muita dificuldade de andar, com muita dor. Eu tenho a dor crônica, né? Faz 23 anos. Eu também. E eu tomo remédio. E mesmo assim, eu fui até o final da faculdade, mesmo com algumas limitações, mas eu consegui terminar. E o campo de trabalho é igual você mesma falou, Vanessa. Foi muito difícil para mim, porque eu estava vindo de uma área de trabalho fora da área da saúde e eu não conseguia entrar por ter essa limitação. E não conhecia ninguém para me ajudar, para colocar, porque tem essa questão do QI, né, que a gente fala. E só que aí eu fiz algumas especializações em enfermagem do trabalho, mas daí eu não consegui atuar. Aí eu fiz docência em saúde, me apaixonei pelo ensino, cheguei a trabalhar como professora no curso técnico de enfermagem e aí eu conheci a Libras, primeiro contato que eu tive com o surdo foi num trabalho que eu tive antes de fazer a faculdade, e eu me interessei muito. E eu vi a oportunidade surgindo quando eles abriram um curso na igreja que eu congrego. Então, foi meu primeiro contato, a professora era surda, tinha uma intérprete junto para intermediar, né, a conversa, mas ela evitava tentar traduzir, né, interpretar a surda para a gente poder conseguir aprender.
E eu só fui estudando, já tem 5 anos que eu venho me aperfeiçoando na área de Libras. E eu pensei, por que não juntar enfermagem com a Libras? E era um sonho para mim, sabe? Daí, hoje eu tô vivendo isso e tô muito feliz, porque eu tenho muitos amigos surdos na igreja e eu sei de histórias deles que é igual a Adriana falou, a falta de empatia, o preconceito. E também eu tenho uma amiga que ela é técnica de enfermagem e ela é surda. Então... Vou aproveitar então o gancho que a Ana está trazendo para a gente e aí trazer essa questão que a Libras ela é fundamental para que haja comunicação entre pacientes surdos, né? Sim. E aí trazendo esse gancho então da sua... Né, do seu início, do seu ensejo da Libras, junto com a enfermagem, que é uma especialidade da sua formação, como que você acha que o profissional de enfermagem pode agregar, né, para que ele possa atender profissionais, ou pacientes, no caso, usando a linguagem de sinais? Primeira coisa que é primordial é aprender pelo menos o básico em Libras, que não é difícil. Você pelo menos tem que saber o básico. Por exemplo, o enfermeiro, o primeiro contato com o enfermeiro na triagem. Sim. Então, ele precisa saber, você tem alergia de alguma coisa? Você toma alguma medicação? Porque só dele não perguntar se tem alergia já é grave. Sim. Né? Gravíssimo. Eu tenho uma amiga que ela é surda e ela tá gestante. E ela chegou aí ao médico, o médico deu um remédio para ela que não era o que ela estava sentindo naquele momento. E ela me mandou a receita e falou, você pode me explicar o que é esse remédio e por que ele me deu? Ela foi porque ela estava com mal-estar, dor de cabeça e ele deu um antialérgico para ela. Então, não ia resolver o problema dela e vá que ela tivesse alergia daquela medicação. Então, a segurança do é paciente. importante, o primordial é aprender o básico em Libras. Pode ter intérprete de Libras no ambiente hospitalar. Mas é muito difícil, né, James? O que é muito Seria difícil. o ideal, né? Seria o ideal. Seria o ideal, mas eu já tive a oportunidade de estar em campo de estágio com alunos, ter paciente surdo e ninguém do setor sabia utilizar a língua de sinais. Nos né? meus 25 anos de formado, eu conheci 2 instituições que tinham enfermeiros, Olha, profissionais de enfermagem, né, no seu corpo clínico, que conseguiam fazer a interpretação de Libras, né, para os pacientes e poderiam realmente evitar isso. E a gente vê que a acessibilidade aqui é um ponto fundamental, né? Sim. Para a grande maioria das pessoas que trabalham na enfermagem, ela diz assim, eu tenho consequências da minha profissão em decorrência daquilo que eu adquiri por questões de trabalho, de esforço, mas aqui a gente vê 2 realidades diferentes, né? O Adriano realmente teve uma condição associada ao trabalho, que foi quando o paciente se jogou em cima dele, depois ele teve uma outra complicação em decorrência a um acidente de percurso, né, indo para o seu trabalho, mas a Ana não. A Ana ela veio de uma outra condição de vida e que conseguiu se tornar acessível para ela a profissão de enfermagem através de mudança e de perspectivas que você trouxe diferente. Aí eu vou perguntar para vocês 2, né? Um que é especialista em deficiência motora e o outro que buscou justamente se aprofundar em tornar acessível o cuidado aos seus pacientes. Qual é a principal barreira hoje que nós enfrentamos na assistência? Seja ela assistência hospitalar, seja ela na atenção primária, qual é a barreira hoje que é posta para o profissional de enfermagem prestar uma assistência segura e de qualidade? Então, a barreira para lidar com o paciente PCD? Sim. Sim, o que eu acho que a gente tem que ter um treinamento, todos os profissionais, né, da enfermagem, a lidar com diferentes tipos de PCD, né? Desde o auditivo, como Libras, como físico, como cego, né, o visual. E a gente tem que trazer o paciente, ter um acolhimento, ter uma empatia, ter um cuidado humanizado. Eu acho que isso que falta nas instituições hoje em dia. Então, elas têm que investir em cursos de Libras, profissionais da enfermagem, ou colocar alguns, pegar uns 2 ou 3 e colocar no crachá. Eu li um artigo que os enfermeiros que são habilitados em Libras têm no crachá.
o símbolo da Libra, então eles já estão, né? É legal, né? Eu achei bem bacana isso. Então eu acho que tem que adotar isso, porque tem bastante paciente PCD também. Sim. E não só tratar com o acompanhante, que eu vejo muitos, né? Sim. Não sabem lidar com o paciente PCD. Então eu acho uma barreira, né, que tem que ser quebrada. Antes da Ana trazer a sua contribuição, eu vou aproveitar o que o Adriano colocou aqui para justamente fazer uma pergunta para ele, para complementar essa temática. Você colocou a questão do treinamento, né, da capacitação do profissional. Sim. Você que já passou por 2 situações relativas a afastamento do trabalho e retorno para a sua atividade laboral. Quando você voltou, você foi capacitado? Não fui capacitado e senti falta, né? Tive falta de respeito, falta de empatia por alguns profissionais, adaptação. Tipo, jogaram no pior setor aqui no hospital que eu trabalho atualmente, um setor super puxado, onde requer muito cuidado, atenção, correria, o setor maior que tem no hospital. E eu achei uma falta de respeito comigo, entendeu? Porque eu não consigo, né, ficar 12 horas em pé, correndo para lá e para cá, como antigamente, né? Porque Sim. eu virei PCD após. Então, para mim, tudo é novidade, tudo é mais difícil. Então, eu acho que os líderes têm que ver isso também, entendeu? Então, para você gestor, para você líder, fica a dica, né? Quando você tiver os seus profissionais que têm uma condição de deficiência, muito cuidado ao recebê-lo após o evento, né? Após o afastamento, para que ele possa ser muito bem acolhido, ter uma situação de empatia e de recapacitação, né, para as novas realidades desse profissional dentro do ambiente de trabalho. E aí, Ana? Eu quero falar rapidinho, eu tive uma liderança quando eu virei PCD, que eu entrei, eu cheguei e falei, eu sou PCD, eu não posso pegar peso devido ao problema que eu tenho na coluna e tal. Daí a supervisão me chamou num cantinho e falou, você não deve ficar falando que você é PCD. Eu falei, como assim eu não devo? E se chamar eu para fazer um procedimento que eu não posso? Como que os profissionais vão saber que eu sou? Eu acho muito importante a gente, né, ser apresentado, identificar Exato. que a gente é PCD. E uma das questões, só para complementar, James, que eu acho que é importante a gente falar não só das limitações da barreira física, ou mesmo, mas principalmente a questão cognitiva. Hoje a gente tem visto cada vez mais as pessoas ter o acesso realmente ao diagnóstico. Então, muitas vezes, é um TDAH, autismo ou qualquer outro tipo de incapacitação, né, da parte cognitiva, também isso faz parte, porque a pessoa que realiza, né, que não tem esse déficit, ela não vai realizar a mesma atividade no mesmo tempo, ou ela tem a forma, né, de trabalho que ela executa. Então, isso é muito importante reforçar. E a gente, enquanto gestor, a gente precisa ter esse olhar mais empático. Esse é um outro ponto também que eu vou falar rapidinho. Descobri o ano passado que eu tenho TDAH, então isso para mim foi muito difícil, né? Porque eu sempre fui tratado como o ansioso, afobado pelos colegas, pela chefia. E agora descobri que eu tenho TDAH. Antigamente não era tão exposto como hoje em dia, né? Daí agora eu faço tratamento, faço terapia, tomo medicamento. Então também foi que a Vanessa acabou de falar, isso é muito importante. E aí, Ana? E a realidade do deficiente auditivo? Então, também vem o treinamento, que é a importância da educação, do conhecimento. Falta conhecimento para a equipe de enfermagem, na verdade, em geral, né? Todos os profissionais da saúde. Porque o surdo, eles reclamam muito pela falta de empatia, não tem paciência com eles. Eles usam, que chama uma plataforma, chama ICOM. Eles colocam o celular no QR Code e ali eles conversam. Só que essa minha amiga que é surda gestante, ela falou que demora muito. Então, assim, não tem... Sinal, o sinal. né? E aí o médico fica impaciente, começa a ficar nervoso, ou um outro profissional da saúde, e dá alguma medicação para ela e acaba... Então, depois que a gente teve esse contato, ela me liga, a gente faz videochamada e eu falo... Eu ajudo, através de sinais. Então, precisa, né, ter essa educação continuada. Igual o Adriano falou, os gestores precisam estar atentos para receber não só o paciente surdo, mas o colega, o profissional surdo, que é o caso dessa minha amiga, que é surda e técnica de enfermagem. Ela ainda não teve oportunidade. Por quê? Porque é difícil para toda a equipe. Ela faz leitura labial. Ela nem precisa de mim, a Carol.
Ela até vai comigo no curso do Corém, que a gente vai dar o curso, fica a dica, ó, curso de Libras, próxima mês. Turma, né? Próxima Ah, turma, eu quero segunda fazer. turma, no mês de março. E a Carol, ela foi comigo ano passado e esse ano ela vai comigo de novo, porque é muito importante você ter o contato com o surdo. E também eu falo, não adianta só fazer o curso básico e parar. Se você não praticar, assim é praticar, você esquece Como os que é sinais. praticar? Praticar. Praticar. Você precisa praticar. Seguir alguns surdos na internet, eles têm canal no YouTube, no Instagram, que é muito importante. Então, precisa ficar atento para receber o surdo. E eu tenho até um relato de uma surda, de uma outra pessoa da igreja, já mais senhora. A filha dela ficou doente, ficou internada. E ninguém conseguia conversar com ela. A filha dela faleceu e ela até Não hoje, conseguiu. ela não entendeu Sabe o que o aconteceu. que aconteceu. Então, assim, não teve essa empatia, esse interesse. Eu não consigo falar, então eu vou procurar um intérprete de Libras para acalmar o coração dela, assim, para acalmar, para conversar com ela. Muito Ana, bom. deixa eu aproveitar a curiosidade, né? Já que você falou que o praticar é assim, aí já que não estamos falando de Libra, mas habitualmente direito e esquerdo tem alguma diferença. E na língua, né? Em Libras, existe a diferença entre fazer pro lado direito ou fazer pro lado esquerdo? Não. Ah, O que existe... curiosidade sanada. É porque a pessoa que é canhota, ela vai fazer na mão dominante dela. Então, assim, por exemplo, assim é ajudar. Então, eu tenho que ter uma mão aqui passiva e a outra é ativa. Agora, se eu quiser fazer assim, eles vão saber também que é ajudar, né? Vai Independente conforme a destreza da pessoa que ela Muito quer bom, usar a muito mão. bom. Muito Eu bom. quero aproveitar o gancho. Nesses dias eu recebi um relato de uma pessoa, me chamou no LinkedIn e falou: nossa, Adriana, ouvi seu relato, tudo, agora ela é deficiente auditiva, né? Só que ela não é total, ela só tem uma porcentagem, acho que é 50%. Ela falou: nossa, agora eu sei o que você passou, eu tô passando por isso. Esse dia eu passei por uma situação bem difícil. Eu tava no quarto com uma paciente e entrou a médica. E a paciente falou assim: eu quero conversar com você em particular. Falou pra médica. Daí a médica disse que virou e falou assim: pode falar, ela é surda. Nossa, doeu em mim na hora que ela falou isso. Isso é Muita muito falta de triste. respeito, de empatia. É que as pessoas Muito triste. nunca vão viver, nunca vão poder falar por você ou por mim, Nossa. né? É. Ou por quem tem essa deficiência. Estar no lugar de fala Estar no é lugar difícil, de né? fala. Ela disse que saiu na hora, foi no banheiro e chorou, desabou e não tá mais com vontade de voltar a trabalhar. Nossa, e eu já passei por isso também. Sim. E aí, pensando nessa questão, né? Já estamos aí encaminhando para o nosso encerramento, mas assim, um papo muito importante, muito interessante. Qual que, na visão de vocês dois, qual que é a perspectiva de futuro que vocês veem com relação para que a gente tenha um futuro mais inclusivo na enfermagem, para que os profissionais possam compreender, né, e atender de uma melhor forma esses pacientes com deficiência, portadores de deficiência e também aos colegas de, né, equipe, De profissão. como que eles vão, como que vocês acham na visão de vocês? O cenário ideal. O cenário real a gente já viu por aqui, mas qual seria o cenário ideal? O ideal para mim, Adriano, é que as instituições hoje em dia tenham mais treinamento com todos os funcionários para ter mais acolhimento, mais respeito, saber tratar o profissional PCD também como o paciente PCD, ter mais humanização, mais inclusão, a diversidade Uma para a gente. cultura inserida, né? Eu acho Isso, que uma falta cultura. falta Acho que cultura. falta muito Inclusão. isso, entendeu? Ter uma educação continuada. Sim. E você, Ana? Eu concordo com o Adriano, né? Eu sou otimista e eu espero que É isso aí, o tem- futuro seja melhor para os PCDs, tanto para deficiência auditivo, quanto de PCD que tem problema físico. Eu vejo, assim, o interesse de alguns profissionais querer aprender, que é o meu caso, Libras, né? O curso que foi ministrado no Corém no ano passado, tinha lá técnico de enfermagem, auxiliar, enfermeiros. E eu vi a sede deles em querer aprender. Fiz eles fazer uma simulação e teve gente que chorou, porque se colocou no lugar do Sim. surdo, sabe? Então, isso é importante, como o Adriano falou. A empatia, o respeito, falta isso, falta essa humanização. Precisa haver mais treinamentos. Né? Políticas públicas, né? Políticas de inclusão. públicas. Isso Exato. a gente precisa promover esse Porque tipo de muitos discussão. lugares Precisa falam tem inclusão e acessibilidade, mas você vai lá e tem uma barreira. Então, não é o
que está escrito bonitinho lá Sim. no papel. Então, é conversar com as pessoas. Muitos líderes, né, acho que... Eu, inclusive, na conversa com uma colega que se formou comigo, eu falei que eu estava fazendo livros, ela, eu não quero nem saber. Não quero saber, porque eu já tô cansado do meu setor, que Já não sei o estudei quê. demais. Já estudei demais, é não É bem quero muito saber. assim curso mesmo. pra fazer. Então, mas a Fica gente um precisa. empurrando pro outro, Aí você entendeu? tem que ter esse jogo de cintura, né? Talvez o que o Adriano falou, pegar 2 ou 3 da área que tem interesse. Sim. Aí, quando chegar o paciente surdo, já sabe Tem uma que referência. tem aquela referência. pessoa, né? Que Assim como nós referência. temos o brigadista de incêndio, nós Exato. podemos ter um Sim. profissional de Exato. enfermagem que também faça essa Exato. comunicação. Sim. Bom, o papo foi ótimo, conversa extremamente agradável. Eu falei para vocês no começo do nosso episódio que nós trazemos especialistas, porque nós vamos nos aprofundar sempre neste conhecimento. Agradecer aqui ao doutor Adriano, a doutora Ana Cristina pela contribuição. O Corém São Paulo tem se preocupado cada vez mais em discutir, né, as temáticas que realmente são necessidade para a enfermagem hoje. E fica para você aqui o nosso lembrete que neste episódio 2 coisas ficaram muito marcadas: a empatia e a capacitação. Né? Para você que tem algum tipo de deficiência, são pontos primordiais para que você possa voltar e praticar a sua assistência segura e de qualidade em todos os ambientes onde se possa estar presente. Não é isso, Vanessa? É isso mesmo. E aí, vamos seguindo para o final. Gostaria que pedir à Ana e ao Adriano que deixassem aí um recado para o pessoal que está nos assistindo, para fazer uma reflexão sobre o que a gente abordou aqui. Eu vou falar uma frase que eu sempre uso e eu gosto. Não faça para o próximo o que você não gostaria que fizesse para você. Muito bom. Ana? Eu queria falar para vocês terem mais empatia, interesse em conhecer a cultura das pessoas que são PCDs, pessoas diferentes, e acolher, porque nós somos iguais perante Deus e perante a lei. Com certeza. É isso aí. Agradecemos a vocês dois que estiveram aqui conosco nesse episódio sobre a enfermagem e os profissionais PCD. Agradecemos a você que nos acompanhou durante todo esse episódio e que você possa estar sempre conosco no nosso Sala de Enfermagem. E não se esqueça, né, James, de seguirmos nas principais plataformas digitais, a preferida de vocês, e não perder esse episódio, compartilhar com seus pares, para que a gente possa divulgar mais ainda sobre a questão da inclusão e da diversidade. Porque eles já sabem, Vanessa, As as portas do nosso Sala de Enfermagem estão Estão sempre abertas pra para você. você.